As três grandes formas que são usadas, pelo menos pela Europa e depois naturalmente em segunda via por Portugal, para tratar destes assuntos, é inevitavelmente eficiência energética, não é? Que é basicamente conseguirmos então aquela separação entre o que conseguimos produzir e o que precisamos de energia para produzir isso, não é? Se precisarmos de menos, somos mais eficientes. Outra forma tem a ver com a gestão da energia. É um conceito um pouquinho diferente da eficiência energética, porque a gestão leva-nos a um próximo paradigma que esperamos que seja a realidade aqui no país, sei lá, daqui por 10 anos ou coisa assim, que tem a ver com microgerações, com cada um de nós produzir a nossa energia, com vendermos para a rede, conseguirmos ter os nossos painéis solares para umas horas vendermos, outras horas comprarmos, quando for mais produtivo. Pronto, toda essa gestão de energia, todos aqueles contadores que se vão pôr nas casas, aqueles contadores inteligentes que funcionam nos dois sentidos, na compra e na venda, será uma realidade também. Isto gera muito investimento de muitas empresas que fazem estes estudos e das pessoas também. É mais uma forma de tentarmos rentabilizar aqueles 7 anos que nos demoram os painéis solares a reaver o que gastamos neles, não é? E outra forma que, enfim, nestes 2 anos esgotou-se um bocadinho, foi a certificação. A certificação por si não é propriamente grande coisa, é um papel, não é? Aquilo é um papel, mas aquilo para além do papel que diz depois qual é que é o nosso nível de gasto energético, de eficiência energética de uma casa, por exemplo, e que se formos a mais temos um desconto do IRS de não sei quanto, isto funciona para os novos edifícios, o que é complicado, porque isto implica então que se construa muito mais, não se ligue nenhuma aos anteriores, e acabamos por ficar com os problemas de todas as pessoas que atualmente vivem num parque imobiliário fixo, que não vai mudar e que também não vão ser certificadas e que não vão ter melhorias. Portanto, esta parte da certificação é essencialmente na vertente industrial e na vertente de novos edifícios. No meio disto tudo, no meio da eficiência energética, no meio da gestão da energia e desta certificação, o carbono acaba por nos permitir ter uma unidade que lineariza o tratamento de todos estes aspectos. Porquê? Porque no fundo vamos levar ao limite e aquilo que nós queremos é então que a atmosfera só tenha as tais 450 partes por milhão, que se entendeu que seria o limite que podíamos ter para atingir os 2 graus máximos de subida de temperatura, senão seria um problema. Ora, o que é que nós temos aqui em termos de... Isto é tecnologias que podemos tomar a nível industrial ou a nível mesmo pessoal, que têm estes chamados custos de abatimento. Isto é, este gráfico o que nos mostra, desde ali esta parte aqui mais à esquerda, até ali ao biodiesel à direita, quanto é que custa, o custo mesmo, de reduzir uma tonelada de carbono. E, portanto, isto, pensem sempre, tonelada de carbono megawatt-hora, o quilowatt-hora vai dar quase ela por ela. E, portanto, o que é que nos acontece aqui? Sendo que tanto o quilowatt-hora é pago no mercado, assim como a tonelada de carbono também é paga no mercado, se nos sair mais barato investir e receber do que depois comprar os quilowatts-hora, fantástico. E isto é o que acontece aqui nas tecnologias de isolamento das casas. O isolamento é a coisa que mais poupa dinheiro numa casa. Pôr as tais janelas duplas, em princípio, ou então tapar frinchas ou pôr aquelas coisinhas, tem poupanças em termos de utilização energética numa casa na ordem dos 50% a 60%. E as pessoas muitas vezes não têm estas noções. Ou então têm, mas depois não sabem muito bem como é que estão recentes. Que ninguém sabe muito bem quais é que são as vantagens e desvantagens. E temos esses 3 casos crónicos, que é o isolamento, vidros duplos ou o que seja, nas fachadas, principalmente isolamento de fachadas de casas, lâmpadas, as lâmpadas eficientes, apesar de agora as outras de incandescentes serem bastante mais caras. Eu não sei se alguma vez alguém se deu realmente ao trabalho de fazer as continhas. As continhas dão umas poupanças muito jeitosas ao fim do mês na conta da luz. Eu falo por mim, reduzi contas de 75 € para 20 e tal, só em trocas de lâmpadas na casa inteira e com a tarifa bi-horária. E depois, uma coisa que exige investimento, que são os painéis solares. Os painéis solares, por mais que corra o mito de que a tecnologia não funciona, isso não é realmente verdade. É que não é realmente verdade. Nós vamos à Alemanha, os painéis que nós pomos cá são de tecnologia alemã, vêm da Alemanha, ou vêm de onde seja, ou vêm daqui de Vila do Conde, também são muito bons.
e, portanto, aquilo tem a rentabilidade que tem. Nós temos o segundo país, enfim, comparando com algumas zonas de Espanha, do segundo da Europa, então o segundo melhor país para a produção de energia por via solar, seja ela térmica, seja ela elétrica. Qual é o problema? Minha opinião, de novo, capacidade de investimento, não é? Nós sabemos que recuperamos o dinheiro a partir de 7 anos, aquilo dura 10 ou dura 15, ou agora está a durar um bocadinho mais quando vão avançando a qualidade dos painéis, mas de facto é muito difícil chegar a um banco, ou os bancos saberem destas coisas e nós conseguirmos ter o dinheiro para investir e pôr a nossa casa. Mas essas contas são feitas e é isso que realmente compensa. Portanto, temos aqui as tais situações, as tais tecnologias que têm um custo marginal de abatimento negativo. Depois, temos mais o quê? Naturalmente aqui os veículos mais eficientes. Os veículos mais eficientes, a meu ver, têm o mesmo problema dos painéis solares, capacidade de investimento e o facto de a gente ainda ter um carro que ainda vai durar mais não sei quantos anos e não ter capacidade de comprar um carro elétrico, e mesmo já estou a pôr de parte todos aqueles problemas que podem aparecer de abastecimento e não sei o quê. Estou a dizer mesmo, se houvesse todas as condições, quem é que teria disponibilidade para, assim, de um dia para o outro, poder comprar um carro elétrico, não é? Isto tudo começou, ou foi oficialmente formalizado o início, em 92, na Conferência do Rio, acordou-se aquele conceito da sustentabilidade, em que teríamos que nos desenvolver de forma a permitir que as nossas gerações vindouras tivessem as mesmas capacidades que nós de desenvolvimento, a mesma qualidade de vida, em termos genéricos, e que no aspecto concreto das alterações climáticas tivesse que haver uma redução ou um controle das emissões. E ficou-se por aí, ficou assim muito vago. Pronto, e depois houve a necessidade de, em 97, em Kyoto, se formalizar que então, ok, aquilo muito vago não podia ficar, porque havia muitas nações a desenvolver, havia muita gente a crescer, havia muitas emissões a aumentarem, e então o que ficou acordado foi que entre 2008 e 2012 houvesse uma redução genericamente de 5%, isto para o planeta inteiro, para quem assinou o protocolo naturalmente, houvesse uma redução de 5% das emissões em relação ao ano base, que era de 1990. Pronto. Isto está a decorrer, os países, cada um depois ficou alocado à sua responsabilidade, a média dos países todos é que dá essa redução de 5%, mas o que nos interessa, se calhar mais a seguir, foi o que aconteceu, porque o protocolo de Kyoto é isso mesmo, é um acordo de um limite de emissões. O que veio a seguir foram os acordos de Marrakech, que aí já criam os moldes de funcionamento deste controle de emissões, nomeadamente o que é que se fazia aos projetos de energia, como é que se incluía a parte das florestas nestas questões, etc. E nestes acordos de Marrakech nós já tínhamos, enfim, na altura não, mas já tínhamos esta noção desta obrigação de chegar ao pico das emissões até 2015. Porquê? Porque esta necessidade de continuar a crescer para depois começar a reduzir as emissões tem a ver com o facto do clima, ou enfim, do carbono na atmosfera necessitar de uma distância de travagem, ok? Precisa de um espaço de tempo para depois começar a diminuir. Isto tem tudo a ver com essa questão que já tivemos a falar aqui antes, que é aquela incapacidade de dissociar o crescimento económico da utilização energética. Porque senão depois nós teremos, enfim, aquelas questões que não vale muito a pena estarem aqui a falar, todas estas consequências que têm a ver com o aumento da temperatura no planeta. E estas questões, então, têm sido dada atenção por instituições de grande nível, não é? Eu acho que o exemplo máximo foi mesmo o Nobel da Paz em 2007, partilhado, atenção, entre o Al Gore e o Comitê Científico das Alterações Climáticas das Nações Unidas. Não foi só o Al Gore que ganhou o Nobel, mas ao mesmo tempo que é atribuído esse reconhecimento social muito mediático, também nas escolas, desde os mais novos, nós começamos a dizer, ok, a formatar um bocado aquela preocupação da poupança dos recursos, seja fazer a tal auditoria energética, a tal certificação energética, para ver onde é que realmente podemos poupar. Essa é uma das hipóteses. Sei lá, outra hipótese poderá ser comprar créditos de CO2, se quiserem simplesmente eliminá-los do mercado, já podemos falar um bocadinho daqui a pouco. Ou então, esta também já toda a gente sabe, trocar as lâmpadas para lâmpadas mais e o isolamento. O isolamento é provavelmente, para mim,
das coisas mais importantes que podemos fazer aqui em Portugal. E neste momento, este é mais ou menos o panorama de emissões de gases com efeito de estufa, essencialmente CO2, e temos uma grande parte para a utilização de energia. Eu aqui fiz uma coisa que não é normal, que é separar a energia dos transportes. Normalmente elas vêm juntas. Mas nós temos 20% na produção de energia, e estou a falar essencialmente de energia elétrica aqui, um bocadinho de calor também, mas essencialmente energia elétrica. Depois temos a utilização de combustíveis fósseis nos transportes. A desflorestação, que é aquelas árvores ali, tomam quase 20% também das emissões de gases com efeito de estufa, seja pela queima, seja por simplesmente se eliminar o facto de elas terem um sumidor de carbono. Okay? A agricultura também tem um peso muito grande, a agricultura e pecuária, enfim, tanto pelos gases animais como pelos próprios gases que são emitidos por vários fertilizantes, etc. Mas isso já são outros gases com efeito de estufa. A indústria, os edifícios e os resíduos, ok? Este é mais ou menos o panorama de hoje em dia das nossas emissões de gases com efeito de estufa. Por isso é que, naturalmente, aquelas facilidades de redução caem aqui nestes dois, porque estes são aspectos que nós podemos trabalhar, a produção de energia, a utilização, e nestes três, digo, nos edifícios, nos transportes e na produção de energia são setores algo fáceis, algo imediatos, não é? Podemos começar a produzir energia renovável aqui na parte da eletricidade, podemos tornar os transportes mais eficientes e podemos mudar os hábitos e a utilização, enfim, e essa questão do isolamento e das lâmpadas nas casas. Todos os outros são um bocadinho mais peculiares. Mecanismos de flexibilidade que foram criados em Kyoto e que se pretende que atribuam um preço, enfim, que destes três mecanismos resulta um preço de carbono que internaliza a externalidade que existe aqui. E estes três mecanismos, dois deles são iguaizinhos, que é o mercado de emissões, que é o MDL, este muito grande aqui, e a implementação conjunta, que são sistemas de projetos, e o outro é o mercado de emissões. E podemos começar já por acaso não era por este que eu queria começar. Então vamos fazer uma pausa e depois quando chegar ao CDM já falo nisso. O mercado de emissões. Existem dois tipos de mercados de emissões. Um é ao nível dos países, em que os países, como nós, estamos com problemas de cumprimento, vamos ali à Lituânia e compramos não sei quantas licenças para equilibrar o nosso saldo, e basicamente isto é um mercado muito simples, define-se um teto para todos e, portanto, cada um tem a sua cota, cada um tem que cumprir. Quem tiver formas de reduzir internamente a um preço mais barato, comprar no mercado reduz e depois vende. Quem não tiver, vai comprar ao mercado porque lhe fica mais barato comprar. E isto existe ao nível de países. Criado em Kyoto foi ao nível de países. Depois, Kyoto também previu que se pudessem criar pequenos mercados regionais e aí surgiu o mercado europeu. Agora, o europeu já funciona ao nível de empresas e é um mercado completamente normal, com empresas que têm limites, que são determinados setores. O mercado de emissões é isso, troca de licenças que foram atribuídas. O mecanismo de desenvolvimento limpo, o MDL, é de projetos e entram muitos aí da agricultura, apesar dos maiores neste momento serem de energia ainda. E isto é o quê? É uma forma de pôr os países que não estão em Kyoto, nomeadamente em desenvolvimento, dentro das regras de limites e com algumas obrigações. Isto é, nós temos determinada uma indústria qualquer, não importa, podemos fazer um projeto num destes países. Portanto, esse é um mecanismo de desenvolvimento limpo. A implementação conjunta é igual, só que em vez de ser em países em desenvolvimento, é em países que têm limites e que, por questões de desenvolvimento tecnológico, não utilizaram as suas licenças. Europa de Leste, essencialmente Rússia. Muitos projetos na Rússia deste tipo. Eles tiveram licenças que lhes foram atribuídas, não conseguiram crescer economicamente e por causa daquela associação energia-carbono, têm licenças para dar e vender e não sabem o que é que vão fazer com elas e se as pusessem no mercado ia ser um problema, então fizeram este mecanismo também de projetos para tentar colmatar esse problema, mas pronto. Então, voltando ao tal mapa que estávamos a falar há uns minutos. Neste momento o que é que existe, e agora não vou falar em mercados de países, vou falar nos que existem no mercado puro e duro, de empresas a investir, projetos a acontecerem, a gerarem rendimento, a gerarem investimento, a criarem produção de energia renovável,
ou depois passou-me a agricultura no CDM, ou então, por exemplo, projetos de florestação ou de agricultura para poupar emissões. O europeu é dos maiores que há, é neste momento o maior e será pelo menos até janeiro do próximo ano. É o exemplo. A Europa disse que mesmo que tudo não fosse para a frente, iria continuar a ter o seu mercado interno, iria ser uma obrigação europeia. Isso já está acordado até 2050, portanto, por este lado estamos falados. Este já existe, do lado oeste dos Estados Unidos, é essencialmente para empresas produtoras de eletricidade, mas agora vai começar o que se espera que venha a ser tão grande como o europeu. E, portanto, estes três mercados são bastante similares, com alguns problemas de ligação. O dos Estados Unidos espera-se também, por todas, eles já estão numa perspectiva, já estão numa fase de implementação. Nós tivemos uma fase também de treino de implementação entre 2005 e 2008 na Europa e os Estados Unidos também já estão nessa fase há 2 anos. Portanto, oficialmente, o mercado arranca em janeiro. Porquê que estávamos a dizer há pouco a questão não ser aprovado? Porque é tudo uma questão legal. Nos Estados Unidos funciona, enfim, o sistema federal com o Senado. O que não passa no Senado pode passar por muito mais outras vias. O protocolo, como figura de protocolo legal, nunca passará no Senado porque já foi recusado uma vez, portanto não pode passar. O que está a passar é exatamente a mesma coisa sob uma lei que já tinha sido criada, que se chama-se do Clean Air Act. E, portanto, todas as regras que estão a ser implementadas nunca o serão a nível federal, são a nível regional, estatal, definida pela associação de vários Estados, como acontece neste aqui do lado esquerdo, ok? Sob essa lei genérica que se chama do Clean Air Act. Isto como é que funciona? Já vos expliquei, os países com limites investem nos países sem limites. Em termos de projetos, o que é que existe? Projetos de energia, essencialmente projetos de energia. Nós queremos fazer a tal bioenergia em Angola e recebemos créditos, por isso, unidades de carbono que são vendáveis no mercado ao preço que o carbono estiver nesse momento. E isso torna um projeto que inicialmente poderia ser financeiramente inviável, torna-o viável e torna-se então rentável fazer esse tipo de investimentos. Ok? Estes são os mais rentáveis. Tipos de projetos, agora como estão a ver que isto é um bocado atrasado este gráfico, mas não faz mal, a tendência tem sido a mesma. Os projetos que estão a nascer em grande força são os de eficiência energética e troca de combustíveis. Isto é o mesmo gráfico, mas de outra forma. E os países, isto é importante também, os países que investiram e que têm recebido muitos projetos deste tipo, destes que geram créditos, é, como podem ver, a grande maioria China. China tem são neste momento os maiores poluidores mundiais, tanto em valores absolutos como em evolução, em per capita não, obviamente, mas em todo o caso são o que se espera que venha a ser um grande problema. E eles têm políticas internas deles sozinhos, sem mais ninguém dentro do protocolo, seja do que for, de Kyoto, Copenhague ou qualquer um desses, que obriga a regras de eficiência energética, obriga transportes, quase que há parques industriais em que é proibido entrar em carros por causa daquela nova tendência que todos os chineses querem ter um carro, ok? É para vocês terem uma noção de que valores é que nós estávamos a falar. Por exemplo, isto é uma mini hídrica. Uma mini hídrica, nós não temos muitas mini hídricas aqui em Portugal, mas é uma pequenina barragem, mesmo pequenina barragem, não é uma micro daquelas que às vezes temos ali só para as fabriquetas, não, mas é uma coisa entre as nossas barragens e uma dessas pequeninas. Existem muito nos sítios onde há rios muito inclinados e que não há possibilidade de fazer albufeiras, mas não tão grandes como o Douro. Imaginemos, no Douro também não há albufeiras. E, portanto, imaginemos uma destas barragens com 10 megawatts, que irá produzir em média esses 40 mil megawatts hora por ano. E este projeto vai reduzir não sei quantas emissões naquele ano. Porquê? Porque se faz a comparação com o que é o mix energético daquele país naquela altura, que em princípio será muito à base de combustíveis fósseis, diesel, carvão no Peru não deve ser muito, mas deve ser um bom mix energético bem para os lados dos combustíveis fósseis. Se estivermos a falar em preços de carbono de 20 euros
Agora, nesta altura do ano, estou sempre um bocadinho mais baixo, porque aquilo é assim um bocadinho sazonal. Mas 20 euros não é uma má estimativa. Calculamos então a poupança associada ao facto de se ter a barragem durante 7 anos, que é mais ou menos os anos que se faz estas contas, é 7 ou 12 ou 10, e temos ali um crédito, enfim, um valor associado à poupança de carbono de 3 milhões de euros. Estes 3 milhões de euros ajudam muito na construção da barragem, ok? Normalmente tornam o projeto viável. E, portanto, é aqui que todo o investimento entra e que toda a organização do mercado entra. Em termos de requisitos, o que é o requisito? São coisas bastante imediatas. Requisito da adicionalidade, quando nós estamos a falar num qualquer projeto de poupança energética, é que todo o dinheiro que entra tem que ser adicional. Isto é o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer que tem que tornar o projeto viável. O projeto não pode ser viável por si, senão assume-se que ele já deveria ter sido feito à partida. Ok? Portanto, tem que haver um estudo financeiro do projeto que diga que aqui o valor que vem do carbono é o que torna o projeto viável. Outra coisa que é obrigatória é a transferência de tecnologia. Tem que haver mesmo uma transferência de tecnologia limpa para esses países, de outros países, como por exemplo os europeus, ok? E por fim, claro, tem que contribuir para o desenvolvimento sustentável, já sabemos, isto normalmente é comprovado através da criação de postos de trabalho verdes, ok? Pessoas a trabalhar nessas novas fábricas, pessoas a trabalhar nas novas centrais elétricas, enfim. O Cancún foi digamos, o Kyoto 2, não saíram reduções dos países, mas saíram umas coisas que se chamam NAMAs, que são as ações de mitigação nacional, em que vários países, só que o problema é que são diferentes para cada país, eu não posso estar agora aqui a dizer todos, não fazia grande sentido. Mas vários países encontraram como forma de mostrar um compromisso, dizer que vão reduzir as emissões em X%. A China disse que ia atingir um valor de eficiência energética, não sei de cor, mas sei lá, de mais 10% também. Isso também podem encontrar na net e agora em dezembro, daqui por 15 dias, ou nem isso, vão-se definir as novas regras de funcionamento. Portanto, vai ser uma reunião bastante técnica. Em Portugal, o que é que nós temos neste momento? Temos imensas instalações com limites, eu acho que pus aí mais ou menos uma de cada setor. Todas essas têm que cumprir e têm que entregar relatórios todos os anos sobre as licenças que têm ou que venderam ou que compraram, ok? São indústrias energeticamente intensivas, aquelas que precisam de muita energia. A captura de carbono é uma nova tecnologia que eu também não queria deixar de falar. Temos a clássica, pelas árvores, e temos a nova que se apresenta como a grande tecnologia europeia agora das próximas décadas, porque permite, enfim, não é gravíssimo em termos ecológicos, os estudos que há já são algo desenvolvidos, e então permite, principalmente nas centrais a carvão, e quando estamos a falar em centrais a carvão estamos a falar em Alemanha, essencialmente Alemanha, Áustria, esses países por aí, que têm eletricidade com essa tecnologia, permite-lhes capturar o CO2 e injetar de novo nas formações geológicas. Isto era o que se fazia antes de se aproveitar o gás natural. Produzia-se petróleo e injetava-se o gás natural, porque não se fazia nada com aquilo para se criar mais pressão e obter mais petróleo. Agora anda-se a fazer o mesmo com o CO2 que é capturado nestas centrais. E pronto, é uma tecnologia engraçada.